Está entrando no ar pela TV Pinheiro o programa 100% Educação. O nome já fala tudo. Por si só, já se sabe que é 98, nem 99, é 100%. Mas é daqui a pouco. Eu sou Armando Pinheiro Guimarães e este é o programa 100% Educação. 100% Educação num país que a educação é colocada no último degrau das prioridades, tanto a educação quanto a saúde. Mas as coisas vão melhorar e esse programa serve para conscientizar as pessoas. Tivemos agora recentemente um dilúvio na cidade maravilhosa, em que muitas pessoas perderam suas propriedades, perderam móveis, utensílios e muitos perderam a vida. E agora, recentemente, o desabamento de 2 edifícios da Muzema, comunidade da Muzema. E nós convidamos aqui para estar no programa 100% Educação um especialista, um engenheiro e especialista nessa área já há bastante tempo. É o Dr. Maurício Jerônimo. Tudo bem? Tudo bem, professor. Sempre um prazer. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Maurício é engenheiro, professor, consultor em gestão de manutenção, pós-graduado em engenharia de tubulações e MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e 15 anos de experiência entre as áreas técnicas, engenharia e gestão. Já entregou muitas empresas de grande porte na construção civil. Também é consultor em legalização de imóveis em nível nacional. Já coordenou projetos da indústria metal mecânica e de óleo e gás. E é diretor da Riotec Engenharia. Todo mundo sabe o que significa Riotec Engenharia, que é uma empresa que está há 10 anos no segmento de consultoria e engenharia. Doutor Maurício, o que aconteceu? A mídia só fala nesse assunto. Teve dias, inclusive, que o dia todo o assunto era o dilúvio no Rio de Janeiro. Em seguida, o desabamento de dois edifícios, em que várias vidas se foram. Então, isso aí significa exatamente as características da nossa cidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre as características da topografia da cidade do Rio de Janeiro e como elas influenciam nos riscos para as construções, os cuidados que devem ser tomados. O Rio de Janeiro é uma cidade, né, de muitos relevos, né? Nós temos áreas florestais muito próximas às áreas urbanas, temos grandes áreas em costas com grandes matacões, são aquelas grandes rochas, né, incrustadas em solos muitas vezes móveis, e com esse advento de grandes chuvas, né, somado ao desmatamento, por exemplo, o crescimento desordenado, a gente tem as estruturas muitas vezes sem um acompanhamento expostas a esses fatores climáticos, né, agredindo de uma forma crítica, né, gerando esses riscos, esses desabamentos que a gente vê. E a falta de cuidado da população, né, com a sua cidade, né? Você vê que na mídia apareciam as pessoas, né, jogando lixo nas encostas. Aí o lixo desce, o que acontece? Entope, né, as tubulações, automaticamente vem os alagamentos, né, fora também das tragédias que ocorrem por conta disso. Né? Uma delas foi ali a ciclovia da Niemeyer, em que a equipe construtora fez tudo, menos olhar para o lado. Porque do lado nós tínhamos assim uma encosta, né, com muitas pedras e árvores. E a força de um desabamento, né, dessa encosta em cima de uma ciclovia, só vai acontecer uma coisa, a estrutura não vai suportar. E o que aconteceu mais de uma vez, se eu não me engano, foram 3 vezes. Houve esse primeiro. Foi um desabamento que houve vítimas, né? Se não me engano, uma vítima, e estava passando naquela hora no lugar errado, né? É o lugar certo, mas o lugar errado para ele, né? E depois também é o que aconteceu com aquele ônibus, né, em Costa, né, desceu em cima do ônibus que atingiu a ciclovia, né? Esse caso, as vítimas foram as que estavam dentro do ônibus, né?
Então, esse cuidado, né, que tem que se tomar, né? É porque a infiltração de água no solo, né, nesses casos, por exemplo, a exemplo a Niemeyer, onde a gente tem uma base de material rochoso e uma superfície composta por material residual, composto de arenitos e material orgânico, né, de árvores, enfim. E a água ela percola no solo, vai para uma camada de intervalo entre a rocha e esse solo móvel, e aquilo forma como se fosse um lubrificante. E aquele solo ele desce num grande volume, numa velocidade, e de repente, né, aquilo se desloca. Que já foi minando aos poucos, né? Isso aí. Foi enfraquecendo, enfraquecendo, né? E aí uma chuva mais forte faz acontecer isso. Destaca, né? E vem aquele grande volume. Isso é uma característica típica pedra, terra, né? E era uma coisa que era para ter sido prevista, né? Enfim, Mas as pessoas não, infelizmente, né, estão pensando no caso da ciclovia, as Olimpíadas, não é isso? A pressa de terminar a obra, né? A pressa é sempre inimiga da perfeição. É inimiga da perfeição, né? E a natureza ela não dá recado, né? Aos poucos vai minando, e um belo dia ela não suporta e cai, né? Isso aí. Agora, a população, o cidadão comum, como é que ele pode observar se o apartamento dele está em risco? Então, em geral, a não ser nessas situações onde a gente tem uma grande movimentação de terra repentina, enfim, e realmente rola uma barreira e isso inesperadamente destrói tudo, as edificações elas costumam dar sinais de que estão doentes, de que estão passando por problemas, né? São as patologias estruturais, né? Igual ao nosso organismo. É isso aí. Então, claro, em princípio, em geral, são as trincas, né? Trincas, rachaduras, fissuras. Elas podem aparecer elementos estruturais, em paredes de alvenaria, em teto, em piso. E o que é muito importante observar é o posicionamento dessas fissuras, né? Elas podem aparecer tanto na vertical, muitas vezes fruto de carregamentos, né, verticais, que a estrutura tende a se dilatar. Horizontais, quando você tem descolamento de planos, né, recalque do solo. E as mais críticas são as transversais, onde já denota um tipo de movimentação dos planos realmente da estrutura. Né? As transversais são as mais preocupantes. E é claro que a dimensão dela também diretamente te diz o nível de gravidade. E é importante, isso é o primeiro indício, né, claro, de que algo está errado. E ver se aquela fissura vai aumentando, né? É isso aí. E o importante é, através do apoio de um profissional especializado, até monitorar essa não conformidade e saber até que ponto ela é uma pequena movimentação, talvez inicial da obra, ou por algum tipo de mudança no entorno e que tende a se estabilizar, ou se ela está no movimento progressivo, às vezes levando existe até a uma falência. Acomodação, né? Por exemplo, acabou de construir, emboçou e tal. Existe, né? isso. E aí pode dar tem um determinado período, né, que é previsto, uma acomodação até de solo, das estruturas, tal, enfim. Né? Claro que na concepção do projeto tem que ser previsto uma estrutura que se adeque, né, e suporte essas movimentações, né, porque nenhuma patologia é esperada, né, em uma edificação. Então, você tem um apartamento, ou é inquilino de um apartamento, né? Quais são os cuidados que você deve tomar quando aluga ou adquire o imóvel? O básico, né, sob o ponto de vista da segurança, é que esse imóvel, sendo ele já construído, que ele tenha o ABITS. É o básico. O ABITS é um documento emitido pela Secretaria de Urbanismo, né, o município de cada estado, onde essa edificação ela passa por uma análise criteriosa por técnicos de diferentes disciplinas que analisam todo o espectro da edificação, desde questões urbanísticas para a instalação, se é viável, se não pode gabarito, e até detalhes técnicos relacionados à mecânica, à elétrica. Isso. E eles dizem, está aprovado, pode habitar. Esse é um documento que o leigo... leigo... uma modificação também, né? Se houver uma modificação, esse imóvel tem que passar por uma atualização desse ABITS. E quando é um imóvel novo, que está na planta, sendo construído ainda, aí é importante que se busque o alvará de construção. Alvará de construção. Onde a prefeitura também, através de uma análise prévia do projeto, diz, olha, pode construir essa edificação que você se propõe nesse local. Certo. Então, esse é um cuidado, né? Agora, existe a outra coisa também, desabamento, por exemplo, prédios que não têm nem licença de construção, né? O camarada foi aí, normalmente, em comunidades, né? Então, não houve nenhum tipo de cuidado, não tem um engenheiro, né, adequado, às vezes é uma pessoa que entende um pouco de obra, né?
dizem que o empreiteiro é muito importante, é o braço direito, né? É empreiteiro que você chama? O empreiteiro, o executante ali. Executante, né? Mas às vezes é um cara que é curioso, né? Então ele acha que ele sabe dimensionar, né, uma coluna, né? Sabe dimensionar uma viga, ele sabe analisar um terreno, né? Então ele não quer chamar uma pessoa formada, uma pessoa que estudou para aquilo, né? Então acontece o que aconteceu. E muitas das vezes, no caso da Buzema, eram prédios inicialmente 2 andares, né? Só ocorre muito em comunidades. Aí o cara acha, não, eu vou construir mais um andar. Eu acho que essa coluna sustenta mais um pavimento. E os puxadinhos. E nisso do achismo, né? É que acontece isso, essas tragédias que muitas vidas são ceifadas por isso. No caso da Buzema é interessante que a gente vê que tem uma grande encosta naquela parte traseira ali, e por já fotos históricas ali, existe um grande fluxo de água que cai daquela elevação ali atrás e atua com certeza nas fundações, né, de todas aquelas edificações que estão ali. E não é à toa que ali era uma área até de proteção ambiental, onde era proibida a construção. Até proibida. Né? Todas ali são tem várias coisas erradas ali. Né? E todo acidente é sempre um encadeamento de falhas, né? É uma licença que não se faz, é uma estrutura que não é planejada e projetada adequadamente, é o aquisitor do imóvel que não busca a documentação para realmente se garantir, enfim, aí esse encadeamento de erros, né? Isso. É um acidente, infelizmente, daqui a vidas pouco humanas, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a autovistoria, mas é daqui a pouco. Esse é o programa 100% Educação, recebendo hoje a visita do Dr. Maurício Jerônimo, vem a ser diretor da Riotec Engenharia, empresa situada na cidade do Rio de Janeiro, mas que atende a todo o Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre tem as coisas que não acontecem, né? E tem as coisas que só acontecem porque houve um problema. Né, espera acontecer para se criar uma medida, né? Então esperou-se que acontecesse o desabamento de 2 prédios ao lado do Teatro Municipal para se criar um decreto, né? E criar uma norma de autovistoria predial periódica, né? Foram lá olhar, eram coisas irregulares que foram feitas, né? Se eu não me engano, não sei se foi mais um andar, obras assim, derrubada de paredes, né? E aquilo ali foi acumulando até que um belo dia o prédio sucumbiu, caiu, e várias vítimas. E aquilo ali foi uma grita, né, nacional, né? Aí a autoridade resolveu tomar uma providência, depois do feito ocorrido, né? E não antes, né? Então, me fale um pouquinho sobre autovistoria predial periódica. Como é que funciona isso? Isso surgiu de um decreto, há quanto tempo? A autovistoria surgiu em 2013, né? É a Lei 6.400, ela tem uma abrangência estadual e ela determina essa vistoria, ela intitula Autovistoria Predial Periódica e a ser realizada de 5 anos em prédios residenciais, comerciais e públicos também, né? E ela é uma vistoria ampla com o objetivo de garantir a estabilidade estrutural e a segurança e combate contra incêndio e pânico. E para se alcançar esses objetivos, é feita uma análise em todo o espectro de uma edificação, porque a edificação é um elemento complexo, né, composto por diferentes sistemas. Não temos só a parte estrutural, alvenaria, temos também elétrica, temos mecânica, né? Enfim, e uma série de outros sistemas que, direto ou indiretamente, podem gerar riscos às instalações, ao patrimônio e a vidas humanas. Os habitantes daquela edificação, né? E aí é feita essa vistoria ampla e multidisciplinar com esse objetivo de garantir
a segurança. Ver se a gente consegue minimizar esses indicadores e que são recorrentes esses eventos, né, no Rio de Janeiro, né? Então, já se pedia um tipo de lei dessa há muitos anos, né? Isso abrange sempre edificações comerciais e também residenciais. E públicas também. Tá. Isso é específico do Rio de Janeiro ou isso aí abrange também outros estados? Como é que funciona isso? Em São Paulo já temos também, até anterior do Rio também, tem uma lei semelhante, onde determina, mas não são todos os estados da federação, não. Mas, enfim, o Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, estão servindo de exemplo aí nessa sistematização e na busca por esse amadurecimento da importância da gestão da manutenção predial. Porque muitas vezes o administrador, o proprietário, ele vê aquilo como sendo algo sólido e que, que nunca vai se acabar. Mas ele também tem uma vida útil, precisa ser mantido, para que essa vida útil vá cada vez se prolongando mais e mais e mais. E os riscos ocultos, né? Isso ocorre até em shoppings também, né? Escadas rolantes, né? Acidentes que ocorreram, né? Em escadas rolantes, elevadores, né? Elevadores que despencam, né? Ou então a pessoa abre a porta e o elevador não está ali, a pessoa cai no vão, né? É isso aí, que temos sistemas que evitam tudo isso e que nessas vistorias eles são revisados, são analisados, são documentos complementares também que são gerados, e essa vistoria busca analisar tudo isso, a existência desses documentos complementares, desses laudos complementares e recomendar pontualmente onde falta, o que é que falta. É uma orientação, né? É isso aí. Ela vem com a forma também de educar, né? Educar e orientar o cidadão, né? Nós estamos falando de situações em que você pode construir e legalizar. Mas, por exemplo, tem situações nas favelas, né? Chapéu Mangueira, Babilônia, lá na comunidade da Buzema, na Rocinha, né? Que são posses. Então o camarada não tem RGI, ele não tem o título de propriedade, né? Então, nesse caso, por exemplo, área de posse, né? Como fazer? Em alguns lugares, a pessoa pode até tentar buscar o órgão público para se inteirar como é que ela faz, provar que ela já mora ali há determinado tempo. Só que, como o senhor mesmo bem falou, existem lugares que não são habitáveis, são lugares com conflito com requisitos urbanísticos. Então não poderia ser habitado, então não tem como legalizar realmente. Quer dizer, até que que se mude a lei e aquele lugar passe a ser habitável, aí ele entra com um processo, enfim, de regularização. Mas como o senhor bem colocou também, precisaríamos ter alguma medida momentânea, porque hoje existem vidas humanas morando naquela condição. Uma coisa chamada defesa civil, né? Que esses locais está construindo, né? Teria que chegar lá e ver o cara apresentar, né, um croquis do que vai fazer, com quem vai fazer. Perfeito. Obrigar a ter um engenheiro legalizado, né, um arquiteto, né? Isso era o mínimo, né? Obrigar, no mínimo, que aconteça uma isso. Visão, né? Técnica para que se usem métodos, né? E impedir, né? Está vendo que está construindo num local inadequado? Não, tem que parar, né? Chegar e impedir que aquilo continue, né? Tem um nome técnico, né? Quando você impede, né? O urbanismo impede, ele impede a construção, ele né? faz um tipo de intervenção. Intervenção, né? Então, isso... Embarga, né? Embarga a obra. Embarga algo que não está legalizado, não é isso? Aí tem que se encontrar um meio termo, né? Porque não tem, o governo não tem como fazer casas populares para toda essa multidão. Quantos moradores tem a Rocinha? E muitos também não querem se deslocar, né? Porque já moram numa posição geográfica onde ele tem uma logística relativamente favorável para trabalho. E aí as casas populares que seriam apresentadas seriam um lugar mais longe do centro. Então existe também esse conflito, né, com o interesse ali de facilidade do dia a dia. Tem a coisa da casa própria, né? Minha vida, minha casa, não tem um projeto aí? Eu nem sei há quantos anos esse projeto, né? Acho que ainda existe, fala-se, né, em manter. Tenho conhecidos que foram realmente beneficiados com isso, pagam um valor, enfim, irrisório, longo prazo, mas é sempre assim, são áreas destacadas do grande centro, né? Então muita gente também não quer sair. Quer dizer, desconhece os riscos, outros conhecem os riscos, mas assumem. Como aconteceu lá na Babilônia, né? Morreu a senhora lá, né? Que a casa estava interditada e ela não queria sair de lá. Isso aí. E ela morreu. O Morro do Bumba também teve uma situação dessa, que foi construído sobre um lixão e já havia relato, né, de cheiro de gás, enfim, de movimentação, de rachaduras, mas
tanto os moradores como o poder público, de alguma forma, não se mobilizaram. Não tem onde morar, né? O cara tem que morar em algum lugar, né? Não pode morar debaixo da ponte, né? Quer morar, né? É a dignidade, né, da família, né? Eu quero ter uma casa, né? A casa para minha família, para meus filhos, não é isso? Mas, Maurício, me fale um pouquinho sobre a sua empresa, a Rio Tech Engenharia, né? São 10 anos nesse segmento, né? Como é que as pessoas podem procurar, entrar em contato? Suponhamos que esteja nos assistindo um síndico de um condomínio, não é? Ou então um empresário, né? E como é que pode entrar em contato com a Rio Tech Engenharia para saber como firmar uma parceria, um contrato, né? Como podemos fazer isso? A Rio Tech, né, atua desde 2010, nessa área de consultoria e engenharia, apoiando aí, né, empresários, proprietários, somente em conhecer, dando uma visão técnica, né, do seu empreendimento, né. A Rio Tech pode ser contactada através do telefone, que seria telefone? O 21 98622 Nós vamos colocar na telinha. 5022. Eu repetir, 21 98622 5022. Também pelo WhatsApp. Ou e-mail, né? O contato@riotech.net. A televisão nos permite colocar na telinha. Legal. Então quem não copiou vai ver na telinha escrito isso. E ou pelo Facebook, né? Que é o www.facebook.com/riotech Engenharia. Muito bem. Pode nos achar lá e será muito bem atendido por nossos especialistas. Doutor Maurício, né, desejo uma grande boa sorte, né, na Rio Tech Engenharia, na sua vida pessoal, né, e que tudo que você sonhar possa vir a ocorrer. Para todos nós. Você trabalha numa empresa, faz a diferença na vida das outras pessoas, motivo pelo qual você está num programa que fala sobre educação, só sobre educação. E você que está nos assistindo, né, todos nós buscamos a felicidade. Já pensou o que significa essa palavra felicidade? Sabe que é felicidade para si próprio? Você, quando pode usar da sua felicidade para compartilhá-la com o seu semelhante. Aí a vida passa a ter sentido, hein? Aí vale a pena viver nesse planeta Terra. Aí vale a pena. Então, um beijo no coração de cada um, está nos assistindo e até a próxima.